queria fazer uma última pergunta aqui do Rio para o professor Lavareda. Eu não queria... Professor, o senhor está aí, eu não queria deixar de perder eu não queria perder essa oportunidade de lhe perguntar sobre as eleições do ano que vem. Tem algumas peças, tem 3 perguntas que eu acho que são as perguntas chaves a respeito do resultado da eleição presidencial de 2026. Uma, quais são as chances... O presidente Lula está com muita dificuldade de governar. Esse é um governo muito diferente dos primeiros 2 mandatos dele. É um jogo muito mais complicado para qualquer presidente da República e ele está com a avaliação dele em declínio. A percepção por parte da população, da popularidade, da qualidade do governo está em declínio. Além disso, aquela franja de eleitorado, que são as mulheres periféricas que tinham votado do Bolsonaro em 2018, e aqueles liberais progressistas com perfil mais tucano, urbano, que escolheram votar nele, embora tendam a ser antipetistas, esses 2 grupos me parece que se afastaram do presidente Lula nesses últimos 2 anos e meio. Quais são as chances dele se reeleger no ano que vem? E, em caso de irmos para a direita, o presidente Jair Bolsonaro tem toda a cara de que vai estar preso. Certamente não será candidato. Pelo menos é isso que eu ouço de todos os ministros do Supremo a quem eu tenho acesso. Que as chances de haver algum tipo de anistia, etc., ou vão terminar descambando para uma questão de um debate sobre inconstitucionalidade, ou Bolsonaro não é candidato. Ou seja, a gente vai ter uma disputa aí. Se vai ser um candidato bolsonarista, se vai ser um candidato de direita mais descolado desse bolsonarismo, que se aproveite da base dele, evidentemente, mas que busque um outro caminho político. Como é que o senhor vê, levando-se em consideração o voto, a percepção que os brasileiros têm, a maneira como os brasileiros estão se organizando, como é que o senhor vê o desenho? Que tipo de perfil que a gente deve olhar, observar, prestar atenção de candidato à presidência no ano que vem? Olha, Pedro, eu vou responder essas 2 questões a você com base no que eu estudei ao longo do tempo, né? Eu estudo eleições aí há mais de 40 anos. Eu não vou dizer exatamente o tempo que eu estudo isso, porque senão eu vou estar revelando minha idade aqui. Não é uma coisa muito boa. Mas também com base na minha experiência em eleições. Até eu me dedicar mais à mídia, etc., eu trabalhava profissionalmente em eleições. Eu era coordenador de pesquisas e consultor de estratégia em muitas delas e mais de uma dezena coordenador geral do marketing de eleições. Trabalhei em eleições presidenciais, eleições de governadores, eleições de prefeitos de capitais. Trabalhei dentro do Brasil e fora do Brasil. Foram 91 eleições ao todo. Então, eu tenho, digamos, alguma experiência e arrecadei algum tipo de conhecimento, um básico aí para poder pensar a respeito. Você fez 2 perguntas e a ordem das perguntas é absolutamente correta. Primeiro, você perguntou pelas chances do presidente Lula. E por que é absolutamente correta? Porque a eleição, quando o presidente disputa a eleição, ou seja, quando o incumbente disputa, tem seu nome na urna, etc., a eleição é sempre sobre ele, basicamente. Então, a eleição do ano que vem vai ser sobre o Lula. Se Lula for candidato, vai ser basicamente sobre o governo Lula, sobre o presidente Lula. Você também mencionou outro elemento. Qual é o indicador, qual é o que tem maior capacidade de predição de resultados eleitorais no que concerne ao incumbente candidato? É exatamente a aprovação. Aprovação nessa medida dicotômica. O Brasil é um dos poucos países, dos desenvolvidos é o único que eu lembre, que usa aquela escala de Likert mais dilatada, ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, que quer chamar de avaliação, e a medida dicotômica, aprova, desaprova. E frequentemente faz-se uma imensa confusão sobre avaliação e aprovação. E você vê, às vezes, por exemplo, eu já mencionei, eu trago isso aqui porque eu já
eu já publiquei artigos dizendo isso. O Datafolha faz uma avaliação, pega o ótimo e bom, que são as avaliações superlativamente positivas, o ótimo e bom, e chama isso de aprovação. E agora, na última pesquisa do Datafolha, então, eles pela primeira vez, adotaram também a medição dicotômica, então chegaram ao número de aprovação pura. Mas a aprovação, e eles noticiaram, o jornal noticiou o ótimo e bom como aprovação também. Então, um leitor deve ter ficado meio perplexo a respeito. Mas com o tempo, eles vão acertar com certeza. E agora, aprovação. A aprovação do presidente, o IPESP, o nosso instituto, tem uma divisão IPESP Analítica que produz agregadores de pesquisa, agregadores inteligentes, bayesianos, etc. Mas agregadores, geral, nós produzimos um agregador, inclusive, para a CNN, anunciado no último domingo de cada mês. E desculpe já eu estar fazendo aqui Não, ela é mais do que bem-vinda. A propaganda do nosso programa, CNN Eleições 2026 já começou. 2026 é o único programa mensal da TV brasileira, por isso que é preciso chamar a atenção, porque senão ninguém consegue registrar. Porque 2026 já começou. Essa frase foi retirada de uma frase do presidente Lula na primeira reunião ministerial desse ano, vocês lembram? Então, esse agregador mostra que entre março e abril, o NET, a aprovação menos desaprovação, que é como o saldo, em suma, que é como deve ser comparado uma pesquisa com a outra, seja do mesmo instituto, seja de institutos diferentes, para você não ficar comparando todos aqueles números, que às vezes discrepam nos movimentos, você compara os saldos, é assim que se faz. Tecnicamente, esse é o caminho. Então, a aprovação menos desaprovação de março, que era menos 13, deixou de piorar, ou seja, passou para menos 10 em abril, mas isso um pouco antes do escândalo do INSS. Nós vamos ver as próximas medições em que direção se vai. Bem, isso do ponto de vista do saldo. Do ponto de vista da medição, da aprovação, dos números de aprovação, pura e simplesmente, na média, o presidente Lula tem hoje em torno de 40%. 40%. Esse 40% significando pesquisas que vão de 39% a 42%. 40%. Isso é suficiente para um incumbente se reeleger, se a eleição fosse agora? Não. Qual é o mínimo que o presidente precisa para ser competitivo? 45% de aprovação. Qual é o percentual em que o presidente teria um certo conforto, com uma expectativa de vitória, alguma expectativa de vitória, mais do que ser apenas competitivo? 50%. Então, o presidente tem hoje 40%, ele tem um uphill, ele tem um caminho de subida da ladeira de 10 pontos percentuais para se tornar, de fato, uma espécie de favorito, não é, para as eleições do ano que vem. Isso é possível? Primeira resposta, é possível. É fácil? Longe de ser fácil. Até porque não é complicado nós imaginarmos o seguinte, que quando você sofre um processo de declínio, de erosão de popularidade, no caso tomado pelo indicador aprovação do seu governo, você reverter isso e fazer esse caminho, né, a montante de novo, a montante novamente, encontra maiores resistências, porque houve porções, houve segmentos do eleitorado, os cidadãos em geral da cidadania, que discreparam, que dissentiram do governo. Então, você fazer com que esses elementos, esses indivíduos que lhe aprovavam, deixaram de aprovar, voltem a lhe aprovar novamente, é um processo de persuasão muito mais complexo, muito mais delicado. Então, minha resposta é sobre o Lula. Se a eleição fosse agora, a curto prazo, as chances seriam reduzidas de reeleição. Mas a eleição será daqui a 1 ano e 5 meses, lembrando. Passando para o campo da direita, eu acredito que o presidente Bolsonaro não vai ser candidato, ele é inelegível.
Sobre a expectativa de prisão, a minha expectativa é um pouquinho diferente da sua. Eu acho que o presidente vai ficar em prisão, mas não vai estar em presídio, nem mesmo prisão militar, ele vai ficar em prisão domiciliar. É isso que o Supremo sinalizou na sua decisão sobre Collor recentemente. Então, eu acredito que vai ser, pelos problemas de saúde do presidente Collor, é um caso análogo do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, é um caso análogo ao do ex-presidente Collor, e eu acho que esse mesmo caminho vai ser adotado. Acredito, então, que o presidente Bolsonaro, pelas informações que se tem, vai apoiar um dos seus filhos. A preço de hoje, do que se ouve falar, mais provavelmente o senador Flávio Bolsonaro do que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, até pela opção mais recente do deputado ir para os Estados Unidos, etc., e se misturar demasiadamente com o fator Trump, que nós não falamos aqui, mas é um fator que vai estar presente na eleição brasileira do ano que vem e provavelmente vai ser um fator delicado, vai ser alguma coisa que vai queimar nas mãos dos candidatos da direita, sim, o fator Trump, mas sim, então vai optar por um filho. Isso vai levar a uma união do centro-direita e direita em torno da candidatura do filho do senador Flávio Bolsonaro. Acredito, Pedro, que não. Nós vamos ver uma fragmentação do campo da direita na eleição presidencial do ano que vem, tal como vimos nas eleições municipais em algumas capitais, não é, no ano passado. Então, o senhor está vendo um cenário com um candidato de direita, mais um candidato com sobrenome Bolsonaro, mais o Lula, ou então um indicado pelo Lula, dependendo de se ele decidir não ser candidato, né? E vai ficar esse... Não me surpreenderia, Pedro, desculpa te interromper, não me surpreenderia se você tivesse 2, 3 candidatos no campo de centro-direita e direita, entende?